Fala pessoal, meu nome é Diego Campos e a aula de hoje é sobre neocolonialismo. Bora lá aprender um pouco? Beleza. Bom, pessoal, para a gente poder falar de neocolonialismo, é imprescindível que a gente conceitue e delimite um pouquinho alguns conceitos para facilitar para a gente aí um entendimento mais claro a respeito do tema. Bom, quando a gente fala de colonialismo ou neocolonialismo, não nos esqueçamos jamais que são duas formas de imperialismo. O imperialismo ele é uma política que existe desde do mundo antigo, da antiguidade, e a política de expansão e o domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras. Então, quando um país, um povo, ele controla um outro território, um outro país, um outro povo que não seja o dele, automaticamente eu estou falando de uma prática que a gente chama de imperialismo, beleza? Bom, mas em determinadas, em duas épocas da história da humanidade, o imperialismo ele vai ser conhecido por duas expressões, porque ele vai ter características muito específicas, mas ainda assim é um tipo de imperialismo. A gente tem o colonialismo, que é o nome dado à expansão imperialista europeia no século XV e XVI na América, né, que a gente vai ter o mercantilismo e o catolicismo como características desse processo. E a gente vai ter lá no século XIX o neocolonialismo. Neo significa novo colonialismo, que é um nome dado à expansão imperialista europeia do século XIX, e aí mais ligado à África, à Ásia, à Oceania, né? Ligado ao capitalismo, à expansão do sistema capitalista e de uma missão civilizacional. Então a gente tem duas formas de imperialismo, né? Tem o imperialismo puro e simples, né? E a gente tem o imperialismo manifestado pelo colonialismo, que é uma forma de imperialismo, e a gente tem o neocolonialismo, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Beleza? Bora lá! Bom, toda dominação imperialista, galera, ela pode se manifestar, a sua dominação, de três formas distintas. Né? Territorial, quando há uma intervenção militar, né? Com ocupação territorial direta no país dominado. Né? Então, por exemplo, o caso português foi uma dominação territorial. Quando a gente fala, por exemplo, da África do Sul, né, houve também uma dominação territorial. Né? Quando é econômico, imposição de política econômica e de normas comerciais, um exclusivismo comercial. Bom, o caso de Portugal, ele aconteceu dessa forma, né? Porque lembra que o Brasil só podia comprar e vender de Portugal? Legal. Então a gente tem um exemplo acabado. No neocolonialismo a gente vai ter algo também nesse sentido, de países que vão sofrer uma imposição econômica das suas metrópoles, né? Imperialistas, e essas colônias vão ser obrigadas a comprar e vender seus produtos somente a esse país, né, imperialista. E quando ela é cultural, é de uma forma mais sutil, mas ela existe, quando há uma imposição do idioma, da religião, dos padrões de cultura e de comportamento. É uma forma também de dominação imperialista. Né? Você controla pela cultura, né? Pelos hábitos, pelas ideias. É uma forma mais sutil, mas não menos poderosa. Né? Uma forma bem interessante, não, mas bem perigosa, bem estratégica, né? Se a gente parar para pensar. Bom, o que estava acontecendo após a Revolução Industrial que vai desembocar nesse processo nesse processo de neocolonialismo, esse processo imperialista? Bom, vamos imaginar o contexto da época, né? Como vender a produção cada vez maior e realizar novos investimentos assim gerados. Se a concorrência entre os países, entre as grandes potências capitalistas, fazia com que seus governos adotassem barreiras protecionistas para seus mercados internos, a fim de dificultar a invasão de produtos vindos de países concorrentes.
Vamos entender essa frase do Gilberto Coutrin, né, um autor do livro História Global Brasil Geral, volume 2. Gilberto Coutrin vai fazer uma análise bem interessante aí nessa sua obra. O que ele está querendo mostrar com isso? A Inglaterra faz a Revolução Industrial. Ela aumenta a sua produtividade. Chega um momento que o mercado inglês ele não dá conta de absorver toda a produção daquilo que é produzido pelas indústrias inglesas. É necessário que a Inglaterra venda para fora da Inglaterra. Ao mesmo tempo, a França está fazendo a mesma coisa, ela se industrializa. Chega a um ponto que o mercado consumidor francês não dá conta de comprar os produtos da França, e aí a França é obrigada a vender para fora. A Alemanha se industrializa, e acontece o mesmo processo. É obrigada a vender para fora. A Itália também. Chega um ponto que a Europa está saturada de produtos industrializados, e tem um outro ponto. A indústria francesa ela não quer perder competitividade para a indústria inglesa. A indústria inglesa não quer perder competitividade para a indústria francesa, nem para a alemã, nem para a italiana. E aí começa uma grande disputa, uma concorrência por mercado, por matéria-prima, por competitividade. É quando essas empresas, né, obviamente apoiadas pelos seus governos, elas começam a buscar novos destinos, né, a fim de suprir essa necessidade por matéria-prima, por mercado consumidor e por mão de obra barata, né? Porque mão de obra barata significa que os preços possam ser acessíveis e as taxas de lucros para os empregadores alta. Então, olha a lógica, né? Então, essa é a solução encontrada, né? Colonização e exploração de territórios, basicamente na África, na Ásia e na Oceania, beleza? E aí a gente vê principalmente essa charge aí da divisão territorial da África pelas potências europeias, principalmente. A gente nota também aí essa charge ao lado a África surrupiada, roubada, explorada e toda a riqueza da África não mais, né? A África num buraco só e toda a riqueza da África, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Bom, aqui essa tabela vai dar para a gente uma dimensão muito interessante. Isso aqui é uma das principais pontos da aula, é para a gente poder entender o que. Vamos lá. Quando a gente fala de colonialismo, que é aquele processo do século XV e XVI, a gente está falando principalmente de Portugal e Espanha. São os dois países que vão liderar o processo de colonização, né, naquele período. Quando a gente fala de neocolonialismo, a gente está falando principalmente de Inglaterra e França. Isso não quer dizer que outros países não participem. A gente vai ter o caso japonês, a gente vai ter o caso americano, norte-americano, melhor dizendo, a gente vai ter o caso alemão e italiano. Então perceba, né? O belga, a gente vai ter países também fora da Inglaterra e da França que vão participar desse processo. Mas, obviamente, os países que mais tiveram territórios neocoloniais nesse período foi a Inglaterra e a França, sem sombra de dúvidas. Bom, outra diferença é que nesse primeiro momento o colonialismo do século XV e XVI ele acontece eminentemente no continente americano. E o neocolonialismo ele acontece na África, na Ásia e na Oceania, com mais ênfase na África, é verdade, beleza? Então, a gente está falando aí de continentes distintos, né, a serem explorados. Obviamente que a América também sofre, né, uma pequena parte dessa digamos assim, dessa influência com os Estados Unidos, mas é algo irrisório. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, porque boa parte das atenções norte-americanas se voltam ao Pacífico também. Então a gente vai depois falar um pouquinho mais disso ao final da aula. Qual o contexto econômico? Na época do colonialismo, eu tinha uma expansão do capitalismo mercantil. Ainda não estou falando de revolução industrial. É um capitalismo comercial, ele é mercantil. Então o que os caras queriam? Eles queriam comprar alguma coisa barata e vender caro. E ganhar lucro no comércio. Então eles vinham aqui, pegavam o pau-brasil baratinho e vendia
os tecidos tingidos a um preço mais alto. Eles vinham aqui, produziam açúcar, compravam do brasileiro a um preço módico e vendiam na Europa a um preço alto. Eles iam na Índia, compravam as especiarias a um preço baixo e vendiam na Europa a um preço alto. É um capitalismo comercial, né? O lucro e toda a lógica do sistema, ela se desenvolve no colonialismo dentro dessa lógica, o lucro pelo comércio. Já no neocolonialismo, eu estou falando de uma outra lógica que está se desenhando. É uma lógica capitalista, sim, que visa o lucro, mas agora eu já estou falando de uma lógica industrial, né? Eu tenho uma grande produtividade industrial, né? Uma grande margem de produtividade, e eu preciso vender esses produtos. E o lucro se dá justamente, né, não pelo preço. Os preços eles são mais acessíveis com a industrialização, mas você começa a ganhar o que? Na grande quantidade de produtos que você vende, né? E aí você começa a criar grandes indústrias, né? Indústrias gigantes, né? Uma coisa começa a surgir o capitalismo monopolista ou financeiro, é quando você tem indústrias que são absurdamente gigantes, que são transnacionais. Elas existem não só em um país, mas em vários países. E aí a raiz de toda essa questão, né, no neocolonialismo. É uma indústria, às vezes inglesa, mas que ela tem filiais aí na África, na Ásia e na Oceania. Então você note que é a raiz de todas essas questões aí do que a gente vai chamar hoje de empresas transnacionais ou multinacionais. Bom, os objetivos. No colonialismo é criar uma nova rota para chegar até as Índias. E além do mais, explorar metais preciosos era a segunda grande intenção da economia naquela época. E agora, no neocolonialismo, as coisas são diferentes. Os caras querem mercado consumidor para consumir o produto que as indústrias europeias estão produzindo em larga escala. Eles querem novas fontes de matéria-prima. Eu preciso de matéria-prima para produzir meus produtos industrializados. E a África vai me fornecer isso. A África é um dos continentes mais ricos do ponto de vista de recursos, né? Seja de recursos minerais, seja de recursos naturais. Então, obviamente, pela riqueza até dos seus solos, isso vai fazer com que a África seja uma grande fornecedora, né, de riquezas e de matéria-prima para as indústrias europeias. E mão de obra barata. Eu estou falando de uma exploração que vai acontecer na África, uma exploração barata, né, que vai aumentar ainda mais os lucros dos grandes industriais, porque eu consigo baixar o preço do meu produto, que eu estou pagando pouco para o meu empregado, e automaticamente otimizar meus lucros cada vez mais, né? E essa é a lógica que está sendo colocada aqui. E qual que é a justificativa? Esse é o ponto central de tudo, que você precisa entender agora. Na época lá do colonialismo, o que os caras faziam? Eles levavam uma cruz. Porque eles diziam, porque é o seguinte, todo objetivo era lucrar. Seja num lado, seja no colonialismo, seja no neocolonialismo, o lucro, a vantagem, o poder, ele é a grande lógica que está sendo desenhada nos dois processos. Mas lá no colonialismo, você justificava aquilo tudo, ó, eu tô aqui na América porque eu tô querendo salvar almas. Como assim? Os caras eles justificavam, obviamente que é justificativa para bobo, né? Mas a gente que entende um pouco sabe, né, que não, que a lógica é justamente o lucro, mas os caras eles estavam justificando a expansão da fé cristã, levar o catolicismo aos povos do mundo. Então, se você ler lá a carta do Pero Vaz de Caminha, ele dá uma dica pro rei de Portugal, ó, seria bom que a gente tentasse catequizar esses índios e salvar essas almas. Então, você note que esse componente religioso ele é muito forte, né? E isso coloca-se como uma justificativa para aqueles atos. Aquela carnificina, aquela matança de índios, o controle sobre essas terras, se justifica porque é uma missão divina. Então, beleza. Esse é o retrato do colonialismo século XV e XVI. E o neocolonialismo? A gente vai falar mais sobre isso, mas
é a missão civilizadora. É como se os países mais ricos, os países mais desenvolvidos, eles tivessem uma missão, né? Levar a luz, levar a inteligência, levar o progresso para o restante do mundo. Então, para eu levar o progresso a você, meu querido africano, que não é desenvolvido, eu preciso controlar o seu país, tá bom? Fechou? Para levar o progresso para você, meu caro indiano, chinês, meu caro australiano, aborígene, eu preciso controlar o seu país, beleza? Eu vou pegar aqui um pouquinho de riqueza para mim, mas me aceite, porque eu estou levando a civilização até vocês. Vocês são tribais, vocês são pouco desenvolvidos, vocês são quase animalescos, fechou? Então é mais ou menos essa lógica, né? Em nome disso, né? Eu cometo atrocidades, eu cometo preconceitos, eu cometo injustiças, então é a lógica neocolonial, né, sendo operada através desse nome aí, desse conceito que a gente vai chamar de missão civilizadora. Bom, só para vocês terem uma noção, mais de 90% do território africano foi dominado entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Praticamente, galera, somente esses territórios só ficaram, eles só conseguiram ser independentes na África após a Segunda Guerra Mundial, porque a Europa estava tão dizimada na Segunda Guerra Mundial que não fazia mais sentido manter colônia na África nem na Ásia. Na África, principalmente, na Ásia já não tinha colônia, mas não fazia tanto sentido. Então, os países africanos se tornaram independentes, quase a sua maioria, a partir de 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, justamente nesse contexto. E aí a gente tem que frisar também um ponto aqui, galera, chamado Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim vão acontecer várias reuniões, mas eminentemente em 1884 e 85. Essas reuniões elas tiveram, existiam muitas tensões aí entre as potências em torno dessa partilha da África e da Ásia. Não havia uma concordância, né? Isso é óbvio, né? Você tinha uma hegemonia da França e da Inglaterra, mas você tinha algumas disputas, principalmente da Alemanha e da Itália, que haviam se industrializado depois da França e da Inglaterra, e elas questionavam, né, a hegemonia inglesa e francesa. Então você tinha uma tensão ali nessa questão das partilhas dos territórios africanos, principalmente os africanos. Isso gerou uma disputa. Então, para evitar guerra, para evitar com maiores confusões, né, foi feito em Berlim, né, a convite do Marechal Otto von Bismarck, que na época era o líder, o chanceler alemão, que havia promovido a industrialização na Alemanha, ao convite do Bismarck para que eles realizassem em Berlim uma reunião diplomática e dividissem os territórios da África, principalmente da África, né? Da Ásia já existia uma civilização, um estado mais formado e as fronteiras elas já estavam delimitadas, mas na África, como eram territórios tribais, né? Não havia uma politização das fronteiras, né? Uma formalização dessas fronteiras. A Conferência de Berlim ela vai vir justamente para fazer isso, né? Essas potências, né? Eles iriam dividir o território numa sala de reuniões, né? De forma diplomática, a fim de evitar conflitos entre eles. E a ideia, galera, é o seguinte, né? Vamos dividir aqui de acordo com os nossos interesses. E foi uma divisão arbitrária, ela não levou em consideração, né? Ela não levou em consideração os territórios reais dos reinos que existiam, das tribos africanas, né, das fronteiras naturais, dos rios, das montanhas. E ela acabou definindo um novo mapa geopolítico da África, né, que não levou em consideração nada dessas questões naturais aí que a gente conhece. Bom, então a gente pega aqui, por exemplo, um mapa da África, a partilha dessa África, e a gente vai notar aqui pela legenda os países, né, que controlam majoritariamente. Em amarelo a gente vê todas a gente vê as colônias francesas. Eu quero que vocês notem aqui que alguns dos países africanos,
Percebam que tem algumas fronteiras que são praticamente linhas retas, ó. Elas não obedecem. Você pega qualquer fronteira aqui do Brasil, na América Latina, enfim, qualquer outro lugar, você vai perceber que as fronteiras elas não são linhas contínuas, retas, né? Existem acidentes aí nessas fronteiras e é justamente isso que a gente não vê nas fronteiras africanas, né? São linhas, algumas são linhas retas mesmo, assim, justamente fruto dessa divisão aí numa sala de reuniões, né? Então você nota, por exemplo, aqui a Inglaterra, toda essa área em verde mais claro, a Bélgica, que é essa região do Congo, que era um território pessoal do rei Leopoldo, da Bélgica. Essa região é amarelo, Camarões, África do Sudoeste alemã, essa região aí da Alemanha. Essa região em laranja da Itália, né? A gente tem Portugal aqui com 2 territórios, Moçambique e Angola. Enfim, a gente nota que praticamente todos os países europeus, a Espanha também aqui, né? A gente nota que todos os países europeus tinham domínios na África nesse período. E na Ásia? A Ásia também vai sofrer. A Ásia, ela, em termos percentuais, talvez sofra um pouco menos. Já existia governos consolidados na Ásia, governos institucionalmente, né, formalmente constituídos. Então, houve imperialismo, mas esse imperialismo ele houve muito mais no plano econômico. Até tivemos até interferências políticas, mas foi menos sutil, né? Ou melhor, foi mais sutil do que na África, né? A gente teve a Índia, que foi incorporada oficialmente ao Império Britânico em 1876. A gente teve a China também, que foi incorporada ao Império Britânico. E a gente teve inclusive resistências aí na China à dominação externa. A gente vai falar um pouquinho na aula que vem sobre a Guerra do Ópio, a Guerra dos Boxers, né? E como é que aconteceu aí essa resistência e essas guerras neocoloniais. É interessante a gente ter essa noção. O Japão, e que a partir de 1868, é até interessante o caso japonês. O caso japonês ele sofre uma influência grande dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos eles vão interferir e vão até fazer acordos comerciais bem interessantes com o Japão, né, durante o governo do imperador Hirohito Meiji, né? E o imperador, né, tentando assimilar os valores ocidentais, principalmente aí valores norte-americanos, ele vai começar uma intensa, né, e uma progressiva, né, uma progressiva, digamos assim, escalada imperialista. Ele vai começar a se industrializar e vai se tornar um país imperialista. Então, no caso japonês, é até interessante a gente falar, porque o Japão é um caso que, no primeiro momento, ele até esboça, né, se esboça até um. O Japão começa a ser. Ele não chega a ser colônia dos Estados Unidos, mas se esboça algo nesse sentido. Mas o Japão, ao contrário dos outros países na Ásia, ele não se torna colônia, ele se torna império, né? Ele tem uma política imperialista. Isso vai se manifestar mais tarde, isso vai estourar mais tarde na Segunda Guerra Mundial. O projeto imperialista japonês ele começa na era Meiji e ele vai praticamente até a Segunda Guerra Mundial, quando ele é derrotado pelo próprio Estados Unidos, né? Em 45, né? Que vai culminar nas 2 bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, como a gente vai falar mais adiante em aulas na sequência, beleza? E aqui a gente vê um pouquinho do mapa do controle, né? Então a gente tem o Império Russo aqui em cima, que não era dominado por ninguém, ao contrário, era um império, né? A gente tem em verde, então lá, ó, uma boa parte aqui da Índia, da Arábia, todos os territórios da Bretanha, né? Ou seja, da Inglaterra, a França, em alguns territórios aqui
da Malásia, do Vietnã. A gente tem a Indonésia, controlada pela Holanda. A gente tem a Espanha, controlando uma parte aqui da região do Oriente Médio. Então você note que existiam países, né? E outro ponto importante, o Japão controlando a Coreia, né? E o Japão controlando Taiwan, que é um país aqui, essa ilha de Formosa, que fazia inicialmente parte da China, mas depois ela é desmembrada, né? E vai se tornar um ponto de muita confusão que a gente vai ver mais adiante aí. Mas é bom vocês já terem essa primeira noção. Bom, quais as consequências desse processo imperialista no mundo, cara? Bom, a gente vai ter então uma nítida exploração dessas colônias africanas, asiáticas, latino-americanas. O neocolonialismo ele vai condenar essas regiões ao subdesenvolvimento, porque ele vai praticamente explorar essas regiões, ele vai sugar as riquezas, ele vai empobrecer a população, ele vai dificultar ao máximo o desenvolvimento industrial, né, e o desenvolvimento econômico desses países. Ele vai criar uma dependência desses países à economia desses grandes impérios, seja inglês, seja americano, seja francês, enfim. Então a gente tem aí a raiz de boa parte do atraso da América Latina, do Brasil, da África, né? Talvez um dos poucos países que tenham furado um pouco esse bloqueio, né, seja um pouco a Nova Zelândia e a Austrália, mas porque eles têm condições específicas aí que a gente precisa estudar, e até a própria China, né? Mas é bem interessante a gente notar, né, que a raiz do subdesenvolvimento, do atraso econômico desses países em muito tem essa origem. Bom, esse é um slide que a gente usou na aula passada, eu estou voltando ele de novo, porque ele é uma consequência muito, muito, muito importante para a gente poder falar. Bom, qual é a grande consequência, cara? A gente falou aí na aula passada sobre o Hotel Ruanda, até coloquei um trecho do filme, que um país dividido, né, por duas tribos rivais, os Tutsis e os Hutus. Era um país aí controlado pela Bélgica. E aí tem um ponto importante, né? Com a Conferência de Berlim, a gente vai ter uma divisão que não vai respeitar as fronteiras naturais e culturais e vai dividir um país numa mesa de reuniões, né? Então, a gente vai ter um problema grave. Qual o problema grave? Você vai colocar no mesmo país pessoas de tribos inimigas e em países diferentes pessoas que eram da mesma família. Então você gera um problema enorme, né? Então, muitos desses países aí onde essas tribos inimigas ficaram alocadas no mesmo país, você tem uma disputa política enorme por território e que gera, né, o que gerou e que até hoje a gente vê a ocorrência das chamadas guerras civis, né? Você tem disputas de fração de poder, né, nesses países, e são disputas sangrentas, são disputas paramilitares, ou seja, você tem grupos armados que defendem um grupo e o outro, e os caras se matam nas ruas, né? Então você tem um problema grave causado em decorrência, em consequência desse neocolonialismo aí que a gente está falando. Para a gente terminar um pouco aí a nossa ideia, eu queria chamar atenção para as duas grandes justificativas do imperialismo. Primeiro, ele tá contextualizado, pessoal, nas ideias racistas do século XIX. Tá? Você tem uma pseudociência que os caras acreditavam ser ciência no século XIX, que os caras estudavam raça. Inclusive, eles diziam que os homens brancos eram superiores aos negros. Você tinha toda uma defesa, né, de alguns desses pensadores da época nesse sentido. Você tem teorias, inclusive, de que uma sociedade só poderia ser desenvolvida, né, se você embranquecesse essa sociedade. Tal fato a gente vai ver no Brasil, quando, na época do Segundo Império, né, eles vão promover a vinda de imigrantes europeus para o Brasil.
Qual o intento? É o que a gente vai chamar de ideias eugenistas, ideias onde a genética, a falsa ideia de genética, na verdade, ela vai defender com que o embranquecimento da população fosse melhorar, né, as condições culturais, sociais de um país. E os caras acreditavam nisso, né? Então, bom, qual que é a ideia, então? Os caras estão justificando, os colonizadores, os neocolonizadores, de que existia uma missão, ou seja, é dever deles, dos europeus, dos brancos, levar o progresso e os bons costumes para a África e para a Ásia. Então, a ideia era justamente essa, cara. É uma coisa louca, absurda, mas os caras defendiam isso, né? As raças superiores têm o direito perante as raças inferiores. Tem o direito, cara. Quem deu o direito para esses caras irem encher o saco lá? E eles estão se chamando de raça superior. Oh, olha o discurso do nazismo aí. Tá vendo? É, o nazismo não nasceu do nada. Você já tinha essa sementinha plantada que já era cultivada há algum tempo. As raças superiores têm um direito perante as raças inferiores. Há para eles um direito, porque há um dever para elas. As raças superiores têm o dever de civilizar as inferiores. Jules Ferry, ministro da França de 1832, né, ele nasceu até 1893. Então eu estou falando de um cara ministro de Estado, deixando bem claro qual que é a ideia que os caras estão defendendo. A gente precisa levar o progresso lá, levar o progresso caramba. Os caras queriam justamente as riquezas, mas justificavam dessa forma para ficar mais bonitinho e aceitável, né? E a gente vai ter nessa época o darwinismo social. Bom, para quem não sabe, o Darwin, Charles Darwin, inglês, criador da teoria da evolução das espécies, ele vai ter suas ideias totalmente deturpadas aí. O Darwin, para quem não sabe, ele vai falar lá que ele vai dizer na sua teoria que através da seleção natural as espécies elas evoluem e que a raça humana é uma evolução, né? Através da seleção natural a gente chega no ápice da vida na Terra e somos a raça humana. E ele vai mostrar lá através de vários pontos da sua teoria essa ideia. Bom, o darwinismo social, um outro inglês chamado Spencer, ele vai pegar as ideias do Darwin e aplicar isso um pouco para a política. Olha o que o cara vai falar. O imperialismo do século XIX, permeado pelo ideal da supremacia econômica, cultural, formulou um mito da superioridade racial. Ele vai incluir concepções pseudocientíficas, ou seja, de falsa ciência, que enalteciam os brancos e a exploração imperialista. Por esse motivo, destacou-se a doutrina racista do filósofo inglês Spencer, conhecida como darwinismo social. É quando você acredita, né, que a raça define quem é branco, superior, e quem é negro é inferior. Inclusive, vai ter várias menções, daí que nasce, por exemplo, chamar preto de macaco. É porque na ideia desses caras, né, os africanos eles são menos evoluídos. Dessa forma, eles são muito mais próximos dos macacos, né? Erroneamente, eles defendiam a ideia do que os brancos, né? E hoje a gente tem estudos em que a carga genética, né, entre negros e brancos é igual. Então não tem diferença alguma. Existe uma diferença que a gente conhece hoje de genótipo e fenótipo. O genótipo de todos da raça humana é igual, né, com algumas diferenças de características pessoais, mas não em termos de raça. Já a aparência, né, a cor da pele, o fenótipo é que muda. Né? Então, esse é um ponto agora que cai por terra toda essa ideia do darwinismo social. E aí a gente tem aqui algumas loucuras que eram faladas, por exemplo, essa frase: os milionários são um produto da seleção natural. É como se os ricos, eles, somos o topo da cadeia. Nós conseguimos vencer a seleção da natureza. É uma bizarrice sem medida. E aí o próprio Darwin, esse senhor de barbas brancas aí, uma charge dizendo, eu não acredito que associaram meu nome a essa... Enfim, é complicado. Beleza? Bom,
Para terminar nossa aula, eu gostaria de fazer 2 parênteses aqui. Além dos países europeus, que a gente fala tanto, a gente precisa frisar também o imperialismo dos Estados Unidos. Doutrina Monroe, né? Que os Estados Unidos vai defender uma doutrina onde a América para os americanos, ou seja, eles vão começar a interferir militarmente se algum país europeu fosse invadir de novo aqui na América. Inclusive ele vai forçar a retirada de tropas de tropas europeias da América, né? Vai acontecer isso, por exemplo, na Louisiana, na região ali do México, Porto Rico, né? Ele vai fazer uma política chamada Big Stick, né? Política do grande porrete, que é a intervenção dos Estados Unidos na América Latina. Então você vai ter intervenção direta, né? Até hoje os Estados Unidos intervêm, mas naquela época era uma intervenção ainda muito mais direta, tá? Ele vai chegar a invadir territórios, por exemplo, o México. Eu não sei se vocês sabem, mas aquela região ali do sul dos Estados Unidos, ela era do México. Os Estados Unidos roubou aquela região, venceu, né? Tomou do México através de uma intervenção militar. Não é por acaso, por exemplo, que cidades da Califórnia, que fica bem no sudoeste dos Estados Unidos, na costa oeste, ali ao sul, bem ao sul, tem nomes espanhóis, ó, né? Los Angeles, San Diego, São Francisco. Da onde vem? El Paso, no Texas. Esses nomes aí eles não são por acaso, né? Eram lugares, né? Eram territórios mexicanos, né? Que falavam espanhol. E os Estados Unidos, né? Eles anexaram esse território à sua confederação. Então, é a guerra hispano-americana. A gente vai ter a emenda Platt, que dá o direito de intervenção dos Estados Unidos em Cuba. Esse vai ser um dos principais motivos que mais tarde vai fazer com que os cubanos se levantem numa revolta, numa revolução, na verdade, que vai dar o poder a Fidel Castro e Che Guevara. A gente vai falar disso. E a gente vai ter, por exemplo, o imperialismo americano de uma forma nítida no Pacífico. Eles vão voltar bastante para o Pacífico, inclusive com a intervenção no Havaí. Né? O Havaí, para quem não sabe, é uma ilha que está no meio do Pacífico e que faz parte dos Estados Unidos. Então é uma prova clara aí do imperialismo americano. O Havaí é considerado um estado americano. Olha que coisa doida. É uma ilha no meio do Pacífico, cara. Então, dá pra gente perceber isso. E o Japão, que é outro caso também, que ficou isolado até 1542. Para quem não sabe, né, o Japão sempre foi um país isolado, de grandes tradições, de tradições inquebráveis. Pra você ter uma noção, a chegada da fé cristã, alguns portugueses, somente portugueses e alguns espanhóis, vão fazer com que 37 mil cristãos japoneses sejam condenados à morte em 1616. Em 1648 o Japão se fecha totalmente, né? Todos os portos, né? Eles se fecham aos estrangeiros e o Japão passa a viver um regime feudal, que a gente vai chamar de shogunato. Ele tem características parecidas com o feudalismo europeu, mas existem algumas especificidades. O samurai aqui, no caso, ele seria uma espécie de cavaleiro medieval e o senhor feudal seria o shogun. Existe um imperador japonês, mas o poder de fato ele não está concentrado no imperador. O poder está nos shoguns, que são esses senhores de terra aí, né, que vão ter sob o seu comando os samurais. Bom, através da diplomacia do canhão, os Estados Unidos abrem os portos japoneses em 1854. E é legal que vocês assistam aí, para quem quiser assistir O Último Samurai, um filme do Tom Cruise muito legal, que vai contar esse contexto de abertura dos portos, da cultura japonesa. Isso vai gerar um problema grave, né? Porque o Japão começa a se espelhar, né, dentro dessa lógica dos Estados Unidos, essa lógica imperialista e ocidental, tá? E só que o Japão desperta por uma guinada imperialista e militarista
sobre um forte apelo nacionalista. Os caras eles vão defender bastante aí a ideia, né, de um nacionalismo japonês. O filme, inclusive, o filme vai mostrar a vitória do imperador sobre os shoguns, né? E vai centralizar o poder sobre as suas mãos, né? E a política japonesa vai dar um grande salto a partir de 1868 ao industrialismo e à modernização. Essa era ficou chamada como Era Meiji, né? Começa aí com Hirohito Meiji. Após a rápida industrialização, o Japão começa a se tornar um país imperialista. Ele vai invadir aí a China, né? Principalmente a Manchúria, que é uma região que tem carvão mineral, a Coreia, e é por isso que existe inclusive uma grande rixa entre japoneses, chineses e coreanos, até por essa política agressiva e até por muitas atrocidades que os japoneses cometeram nesses territórios, seja da Coreia, seja da China. Beleza, pessoal? Em 1904, inclusive, vai acontecer uma guerra entre dois impérios, né? O Império Russo e o japonês, com a vitória japonesa sobre os russos. Olha que coisa interessante. Essa, inclusive, essa de 1804, vai ser uma das causas que mais tarde vão gerar a Revolução Russa aí, a queda do czar Nicolau, mas isso é coisa para a próxima aula e espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço.